Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Dia de chuva, véspera de feriado, todo mundo alegre. O Nestor então está impossível, hein, Mônica Leal? Não, nossa olha... vereadora portuguesa. Sim, se a gente pudesse mostrar para os telespectadores os bastidores desse programa, eu garanto que vocês iam adorar. Ele está Muita chuva deixou. Eu não sei o que ele viu hoje que deixou ele tão feliz. Estou triste até não falei. Bem? Estou triste até não falei. Eu não sei por que ele... Não abri a boca. Ou teve alguma coisa que aconteceu que deixou ele feliz, alvoroçado. Ele ficou deslumbrado com alguma coisa. Tudo bem, Nestor? Tudo ótimo. Espero que vocês todos estejam bem, principalmente os nossos telespectadores. Todos estão bem, graças a Deus. Írio Piva. Tudo bem, Paulo Sérgio? Grandes investimentos no litoral, hein, Írio? Verdade. A primeira elevado no litoral, hein? Eu já digo que eu não sei se é ousadia ou irresponsabilidade, né, no momento, mas a gente está acreditando muito. Não, acho que é responsabilidade. Tomara. E ousadia também. Tomara. Aliás, o Írio é meu amigo de... Nem vou dizer quanto tempo, temos pós-graduação de marketing juntos. Hein? Verdade. Bons tempos aqueles, né? Tempos. E dali o Írio virou um grande empresário. Eu ainda tinha cabelo, né? Tu continua tendo, né, Paulo Sérgio? Mas eu ainda tinha. Tu tem também cabelo. Muito pouco, né? Não. Mas bons tempos, né? Mas o bom é que a gente continua amigo, né? É verdade. Sinal que essa relação foi boa. O tempo passa e a gente continua aí com muitas afinidades, né, Írio? Verdade. A tua loja vai ser em Xangri-Lá. Xangri-Lá. Onde, Xangri-Lá? Então, posso falar o nome de empresa aqui? Pode, claro. Tem, sabe, Sierra Móveis. Depois você manda nota. Depois manda nota. É uma loja ali. Sierra Móveis. Sim, exatamente. Do nosso amigo Tissot. Isso, do André Tissot. E da Marisa. Que é nosso cliente lá também, Marisa. muito especial. Ele compra de dia? Muito. E tu dele? Eu dele também. Claro, minha loja só para os poderosos. Eu comprei porque... Só tu e Leonardo Lamarca compram... É uma excelente loja lá. Então, a nossa loja é exatamente aquele prédio novo de esquina do lado da Sierra Móveis. Eu considero como um dos melhores pontos que tem lá em Xangri-Lá. Realmente o ponto é muito bom. A gente vai fazer uma loja totalmente diferenciada, tá? Num conceito totalmente novo de exposição, que simplifica a escolha dos clientes. Acho que apresentaremos algo realmente inovador. A gente ficou anos, né, Paulo Sérgio, pensando em entrar no litoral. A verdade é que a gente não conhece muito bem, não sabe exatamente qual é o potencial. Acho que a gente até demorou um pouco, mas agora a gente está entrando com uma loja realmente para ser diferente de tudo que tem lá, e acho que nós vamos fazer um bom trabalho lá, com certeza. E Xangri-Lá está crescendo muito, né? Então não podia ser melhor local. Sem dúvida. Acertaram. É o município que mais funcionários públicos tem por número de contribuintes. Sabe? É impressionante. Todo mundo... Os funcionários elegem um prefeito sozinhos. Então é impressionante. Toda a arrecadação que vem dos condomínios aí, que não tem custo nenhum para o município, tudo é destinado para pagar funcionário. Sem dúvida. É que, na verdade, o que acontece? Não tem praticamente morador, né? São os veranistas. Todo mundo que mora lá praticamente é funcionário, né? E sabe que é uma curiosidade importante, porque todo mês eu faço um relatório do nosso faturamento por cada uma das cidades do estado do Rio Grande do Sul. E, Paulo Sérgio, depois das cidades de onde nós temos loja, que a gente tem loja em Porto Alegre, Camaquã, São Lourenço, Pelotas, a cidade, durante todo o ano, que nós mais vendemos é Xangri-Lá. É o maior mercado da Elevato fora do lugar onde ele tem lojas. Tu vê que realmente é um lugar pujante, né? Xangri-Lá é um lugar que tem... Tu consegue detectar isso por entrega, né? Sim, porque eu controlo todas as vendas que nós fazemos, quer dizer, todo mês, para que cidades a gente vende, cada uma das cidades do estado, né? A gente tem Canoas, que está do lado de Porto Alegre, que é um mercado bem importante nosso, mas a gente vende mais em Xangri-Lá do que Canoas, que está do lado. Leonardo Lamarca, assumindo a FEBRAC. Exatamente, Paulo Sérgio, queria cumprimentar os nossos... Mas não vai ser uma FEBRAC fazer oposição para o Farsul, não? Não. Sim, depois do Cairoli e do Weber, eu acho que
Reinou paz depois disso, né? Eu acho que a FEBRAC, como todas as entidades, tem os seus tempos, tem as suas... Se tu fizer oposição para o Farsul, o Nestor vai te detonar aqui. Tem os seus tempos, tem as suas... Tem as suas disputas, tem as suas missões, mas sem dúvida nenhuma estou muito feliz, alegre de poder ter esses 2 anos à frente da FEBRAC. Queria cumprimentar os telespectadores, cumprimentar os colegas aqui de mesa. E temos 2 anos de muitos desafios pela frente, sem dúvida nenhuma. E o nosso presidente, a Lídia, aqui. Satisfação de novo estar aqui. Ele que com glória carrega o Dória. Eduardo Fernandes. Satisfação estar aqui de novo no teu programa. Quem que assumiu a Lídia Nacional? Foi o Gaúcho? O Gustavo N. é o CEO nacional. O presidente do conselho é o Furlan. O Dória esteve recentemente em Porto Alegre. Dória teve num fórum de gestão. Deve retornar agora, brevemente, né? Num fórum de gestão. Acho que esse ano ele não vem mais. Aliás, o número de viagens o discurso dele dizendo ninguém herói sozinho. Para quem foi que ele disse aquilo, hein? Ninguém herói sozinho. Ele mandou um recado? Será que ele mandou um recado para alguém? Não sei, eu não estava, mas eu soube que ele mandou vários recados. Não sei, eu acho que foi o público em geral. Aliás, eu até parabenizei, fizemos uma reunião, a Petit Comitê com ele antes do almoço, e eu tive o prazer de dizer para ele, né, que ele fez, né, o prefeito de São Paulo veio a Porto Alegre e reuniu os dirigentes de rede de TV aqui. O que ele disse? De rede de TV. Que foi a primeira frase? Ninguém é herói sozinho. Mas é verdade. Ninguém é herói sozinho. Ninguém constrói nada sozinho. Estou perguntando para quem ele disse isso. Um dos pontos interessantes dessa reunião mesmo, Paulo Sérgio, foi uma que a gente... Ele veio de São Paulo, prefeito de São Paulo, e reuniu os dirigentes de TV aqui. Eu acho que nunca tinha tido alguma reunião desse sentido, foi reunir todos os presidentes de veículos de comunicação, mostrando da importância que ele dá aos veículos de comunicação de se comunicar, de conversar. Reunir todos eles, cada um pôde falar um pouco, ouvir também ele numa meia hora antes do almoço que a gente fez. Eu acho que isso é inédito. É inédito, interessante, porque geralmente os governantes não dão essa importância. Eu acho que cada vez mais a gente fala que o jornalismo às vezes bate muito nos políticos, mas eu acho que os políticos também têm que ter essa abertura, os gestores, se mostrar o que estão fazendo. Eu espero que o Nelsinho tenha aprendido alguma coisa. Eu acho que sim. Acho que a gente está sempre aprendendo, né? Eu acho que sim. E quero parabenizar o meu amigo aqui, Írio. Não, Nelson Marquesan. Eu quero parabenizar o Arcione, até porque Nelson Sirotsky não é Nelsinho. Pois é. Não, então Pedro é Pedrinho, Nelson é Nelsinho. Nelsinho é o Nelson Marquesan. Não, mas está esclarecido. Então não precisa esclarecer, todo mundo sabe. Eu gostaria de parabenizar o Arcione, porque eu acho que é o Rio Grande do Sul que dá certo. É esse Rio Grande que dá certo. Esse Rio Grande das empresas que investem aqui, Serra... tem uma série de empresas, então a gente bate muito que o Rio Grande do Sul está ruim, que está complicado, mas aí é nesses investimentos que a gente mostra que o Rio Grande do Sul tem vez e que é importante a gente não abandonar esse estado. Muito bem colocado, mas a gente tem que fazer aqui um registro, que é um herói, um empreendedor no Rio Grande do Sul, porque sem contar com todos os problemas, enfim, a fiscalização, leis trabalhistas, tudo que se pega por aqui, a carga tributária, a violência, a insegurança que se vive nesse estado, para quem tem uma porta aberta, é um absurdo. Não tem mais dia, não tem mais hora, não tem bairro, o cara está sujeito ali no seu empreendimento um tiroteio a qualquer momento. Então, realmente é um Olha aqui, para começar, botando lenha na fogueira, que não eu, o Quevedo. O Quevedo é esse... Eu vou te contar. Esse vem. Ele vem forte. Olha aqui, ó. O povo está sendo conduzido que nem ovelhas por cães raivosos e só tem uma maneira de acabarmos com esta farra, é colocarmos alguém com pulso firme, disciplina, postura, honestidade e moralidade. Para muitos brasileiros como eu, só existe um jeito: Exército, Marinha e Aeronáutica. Parabéns para o senhor Quevedo. Olha, assina embaixo, gosto. A instituição com mais credibilidade é o Exército Brasileiro. Eu lamento a manifestação do Quevedo, porque eu acho que seria um retrocesso gigantesco nós termos qualquer tipo de rompimento constitucional e o retorno das Forças Armadas. Aliás, eu acho que muito do que está acontecendo hoje no Brasil se deve a nós termos tido um rompimento
constitucional. Não é possível. Não, mas ele não falou isso. Não é possível que tu isso. ache isso, Leonardo. Qual é a forma das Forças Armadas assumirem? Não, mas ele não falou intervenção, ele não falou nada disso. Eu entendi que a mensagem do seu Quevedo é que ele gostaria que os nossos governantes, ou seja, que o país fosse conduzido aos moldes de gente séria, honesta, e aqui quero só dizer uma coisa, o Brasil foi a 8ª economia do mundo na época em que se teve governantes militares. Tá? Eu conheço a história dos governantes, a grande maioria morreu pobre. Hoje nós assistimos o Lula, por exemplo, que foi presidente do Brasil, era um sindicalista, ele é milionário, rico. Basta a gente perguntar como é que ele enriqueceu na política. O político honesto, ele não enriquece. Ou ele tem dinheiro de família, ou não tem outra possibilidade. Mas nada justifica um rompimento constitucional, nenhuma Mas ele não falou nem de isso, direita nem de esquerda. Mas qual é o rompimento constitucional? Não, ele não falou isso. Não, para assumirem as Forças Armadas... O rompimento constitucional, o senhor Ranieri Mazzilli e o presidente do Congresso, o presidente do Senado, o presidente do Congresso era o Auro de Moura Andrade, declarou a vacância do cargo de presidente da República e ainda se dirigiu às Forças Armadas. Nós fizemos a nossa parte, façam a de vocês. O ato institucional número 1 é um rompimento constitucional. E os demais atos institucionais... Quero lembrar que em 1963, com reformas de base, o Brasil viveu uma crise seríssima. Hoje, todos os autores protagonistas daquele momento de esquerda confessam que golpeariam a democracia, então o 64 foi, de certa forma, um contragolpe. Contragolpe. Mas eu estou com o nosso processualista uruguaio, Eduardo Couturi. Desviar-se da Constituição o pior dos caminhos que se pode tomar, porque depois, para voltar à Constituição, é um tormento. Então, eu deploro quando um país chega a esse ponto. Reconheço as razões históricas, as circunstâncias históricas, mas quero lembrar que nós tínhamos aqui um gaúcho, o Mendes Sá, Paulo Brossard, que apoiaram essa insurreição que ocorreu em função de que haveria um golpe de esquerda e abandonaram as hostes da Revolução. E o Mendes Sá, num discurso memorável, quando o Adicional número 1 foi editado, ele disse assim: eu teria vergonha, eu como gaúcho, como maragato, de voltar ao Rio Grande e negar as liberdades democráticas, o habeas corpus, a liberdade das pessoas, e abandonou a Revolução. Ele não teve essa vergonha em 30? E abandonou... Em 30 ele não sentiu a mesma vergonha? Ele era um menino, né? Mas ele são os 34 anos depois. Mas ele não se sentiria envergonhado? Você sentiria. Claro, se sentiria. Foi uma ditadura também de Vargas. A ditadura varguista foi cruel. O rompimento constitucional nós tivemos a todo momento. Com o Felinto Miller... E por isso estamos pagando isso. Patrocinando tortura, o governo Getúlio Vargas flertou com o nazismo. Então, nós temos que reconhecer os erros e as contradições históricas. Né? Muitas figuras boas aderiram ao entregamento. Agora, eu hoje ouço, mais do que deveria e me preocupa, pessoas saudosas de uma intervenção. Eu ouço muito isso na rua, muito em grupos de WhatsApp. Eu deploro que as pessoas não imaginem que nós, brasileiros, não possamos merecer uma democracia séria, sem tomar mão de... Eu disse, eu vou repetir isso, vai ouvir. Eu lamento que os brasileiros não persigam, não busquem uma democracia saudável, como existe na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, na Austrália. Onde é que ela está no Brasil? Essa democracia séria? Tu não ouviu, vou dizer pela terceira vez. Eu deploro que os brasileiros não imaginem que o melhor dos mundos seria preconizar por uma democracia séria, uma democracia saudável, como esses países que acabei de citar. Tá bom, mas nós não está no Brasil, nós não, por isso que eu estou dizendo. Mas por isso que eu disse. Com as instituições fortes, pô. Por isso que as instituições fortes. Só com o fortalecimento das instituições. Onde é que estão as instituições fortes? No momento elas estão enfraquecidas. Estão a matroca. Estão enfraquecidas. Mas o caminho não é uma justamente o caminho é as instituições fortes. O caminho para uma democracia é o para a manutenção da democracia. Quem é que vai fortalecer as instituições? A política. Sérias, corretas. As pessoas sérias, exatamente. As pessoas. O país tem que ser comandado por gente honesta. Tem que mudar a qualidade do eleitor. Exatamente. E aí passa pelo voto da política. Isso. A grande responsabilidade está na mão dos eleitores. É uma arma. A principal arma da população é o voto. Mas se o Quevedo fez uma referência às Forças Armadas como seriedade, disciplina, organização... Foi o que ele fez. Não, foi o que ele fez. Estou de acordo. Lê interessante. Ele fez isso. Lê, interessante.
Vamos lá. O povo está sendo conduzido que nem ovelhas por cães raivosos e ladrões, eu concluiria. Claro. E só tem uma maneira de acabarmos com esta farra e colocarmos alguém com pulso firme, disciplina, postura, honestidade e moralidade para muitos brasileiros, como eu. E como eu, só existe um jeito de solução. Exército, Marinha e Aeronáutica. Ele não fala a intervenção. Ele não fala. O que seria reconduzir o Brasil para retirá-lo dos cães raivosos, dos ladrões, se só existe um caminho, o Exército, Marinha e Aeronáutica? O que está preconizando? Mas isso tinha um presidente do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul que preconizava. O Marco Aurélio Barbosa Leal. Ele na presidência do Tribunal de Justiça dizia, mas ele tem direito de dizer. Mas na ditadura não tem direito. Dizia o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, saudade dos três poderes, Exército, Marinha e Aeronáutica. É a mesma coisa que o Quevedo falou. Aliás, se está nos ouvindo, um abraço para ele. Estimado. Mas não concordamos. Saudades dele. Saudades. Vamos ver o empresário aqui. Sabe o que eu acho, sinceramente, sobre isso? Que nós, brasileiros, quase todos nós, somos um pouquinho culpados por isso. Porque, na verdade, eu imagino assim, eu olho aqui para o Estado, eu olho para o país, mas eu olhando aqui para o nosso local, eu acho, por exemplo, o Sartori uma pessoa bem intencionada, né? Independente de qualquer coisa, eu acho ele uma pessoa bem intencionada. Acontece que hoje... Eu acho o Marquesan bem intencionado. Eu também acho. Apesar de estar um pouco decepcionado com o que ele está fazendo, Sim. Eu acho que ele está muito devagar. Mas eu acho, por exemplo, o Sartori uma pessoa bem intencionada, mas nós estamos cheios de deputado muito ruim. Aqui e lá em Brasília. Esse é o grande problema. Mas por que nós somos culpados? Porque na hora de votar, a gente só se preocupa com o governador, com o presidente da República e com o prefeito. E o deputado, muitas vezes, é escolhido com o santinho que o eleitor encontra lá pertinho da boca de urna. Pertinho da urna, ele acha um bilhetinho no chão ou ele vota em alguém. Ou com as emendas parlamentares que eles mandam para as cidades do interior e que ajudam todo mundo, e aí o prefeito manda votar e vota todo mundo. E depois o governador não consegue fazer nada, porque ele depende dos deputados horríveis que foram escolhidos por nós. Então, eu penso que nas próximas eleições, a minha sugestão para quem está aqui nos ouvindo, que é um eleitor, é assim, vamos nos preocupar muito mais com o legislativo, muito mais com quem vai legislar do que quem vai governar. Porque quem vai governar depende da aprovação de quem legisla, e se os que legislam são ruins, como é que nós vamos ter um governo bom? Então, acho que o começo está por aí. A gente tem que mudar, talvez, o jeitinho de pensar. E o modelo também. Só quero perguntar para ti, Leonardo, rapidamente. Sim. Dória ou Bolsonaro? Se tiver que escolher entre Dória e Bolsonaro? Não, Dória ou Bolsonaro? Dória. Dória? Dória. Ah. E Dória e Alckmin? Alckmin. Dória ou Bolsonaro? Não, Dória. O Bolsonaro, para mim, eu tenho dito desde o início, ele é uma figura, ele é um artista. Ah, com todo respeito, mas as posições dele são, por demais, exageradas. Ele representa um papel que, no momento, eu quero dizer para vocês, para essa esquerda maluca que está aí, raivosa, e eu vivo isso lá na Câmara, que é onde eles dizem que invasão não é invasão, é ocupação. Sim. Eu nunca vi uma coisa dessa. Os caras invadem a Câmara e dizem que ocuparam. Ah, então, no momento, ele foi uma figura importante para balançar, para mexer até. Agora, não seria o meu candidato. E entre o Dória e o Alckmin, eu também fico com o Alckmin. Eu conheci o trabalho dele, até quando... Para ti, eu não vou perguntar, né? Você nem perguntar. Não, eu acho o trabalho do Alckmin. Quem governa São Paulo durante 4 gestões de forma com o Estado... Então, vou te perguntar, Alckmin ou Dória? Dória. Mas eu acho que o Alckmin seria um ótimo candidato. Um ótimo candidato. E o Nestor? Não, se eu hoje tivesse que optar entre esses, não são meus candidatos de forma alguma, mas se eu tivesse que optar, eu acho que o Alckmin é a pessoa mais equipada para governar o Brasil nesse momento. Equilibrada também, né? Com certeza, Alckmin. Porque mas não é o meu candidato. Bolsonaro seria sair de uma ponta para outra, né? Que eu acho muito perigoso. Quem é o teu candidato? Eu não sei, estou vendo ainda esse quadro eleitoral. O meu candidato não abandonou a política, é o Fernando Gabeira.
Não, para aí. Pensei que era o Mujica, o candidato. O candidato Fernando Gabeira olha aqui. Não aguentou dizer. Mas que alegria. Olha a torcida organizada aqui. Mas que alegria ver a nossa amada e seríssima vereadora Mônica Leal. Está assim há muitos anos fazendo bem. Tira o chapéu para ela. Ela é nossa pérola em Porto Alegre. Ela e a comandante Nádia. Parabéns, o nosso Brasil e o Rio Grande do Sul estão terríveis, mas elas são o máximo, personalidades do Rio Grande, da nossa capital. Rejane, ó. Muito obrigado. Mas um bem danado uma mensagem dessa. Se eu pudesse perguntar para a Rejane, eu ia botar a Reginal Fria. Mônica ou comandante Nádia? Ai, coitada, de fazer isso. Deixa ela escolher. Não, mas ela botou as duas. Ela só pode votar numa. Qualquer uma das duas que ela escolher também. Gestor, vamos lá, vamos anunciar o nosso novo patrocinador, nosso frigorífico Castro, que eu admiro há tantos anos, lá de Pelotas. Eu ia no frigorífico Castro comprar aquelas linguiças maravilhosas, carnes espetaculares. Linguiça é coisa boa. Não, a linguiça deles é espetacular. Quem prova não deixa de continuar usando. E eu agora, ainda mais com essa participação. Podia distribuir linguiça aí no programa. Não vou distribuir. A partir de semana que vem nós teremos. E vou... Biscoito Zezé e linguiça Castro. Claro, todos de Pelotas. Já saíram para falar. Vamos de Pelotas. Nosso frigorífico Castro, que é espetacular. Tem 2 frigoríficos muito bons no interior, mas o Castro é extraordinário. É um sabor irresistível, qualidade que vão surpreender a cada um de vocês. Experimente as linguiças e os salsichões dos alimentos Castro, disponível em toda a rede Zafari. A qualidade vem desde 1960. Está aí no seu vídeo. Vamos repetir o Castro no vídeo? Está aí. Frigorífico Castro, alimentos Castro. Parabéns, então, e muito obrigado pelo prestígio. Uma empresa que fica 57 anos, ela tem que ser muito bem respeitada, né? No momento, olha, se perpetuar durante 57 anos, tem que ter qualidade. Nas coisas que nos preocupam no país, né? Por exemplo, foi votado há bem pouco tempo uma reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista teve aberta a discussão por mais de 4 anos na Câmara e no Senado. Bem, a maioria dos juízes do trabalho se negaram em participar de qualquer movimentação, salvo algumas exceções de alguns juízes que colaboraram na reforma trabalhista. Agora eu vejo com preocupação que entidades importantes vão se negar a aplicar a reforma trabalhista. Bom, eu acho que qualquer associação, entidade que congregue pessoas pode perfeitamente providenciar ações diretas de constitucionalidade, enfim, procurar os meios legais para aquilo que foi votado num Congresso com todos os defeitos que sabemos, mas é um Congresso constituído, votado pelo povo. É uma legislação nacional. Negar-se a aplicar, olha, realmente é uma situação inédita. Eu não tinha participado por um grupamento social importante, o segmento importante. Mas quem está se negando? Que, não, hoje saíram notícias em todos os jornais, tem saído há dias, Mas quem? que há uma recalcitração. Vários juízes, associações de juízes que vão se negarem a aplicar reforma trabalhista. Isso não é um enfraquecimento. Isso está claro. Já disseram hoje que é exatamente o enfraquecimento. Que a terceirização não será da atividade fim, etc. O que se pode discutir do ponto de vista... Mas, quer dizer, eu vou me negar em aplicar a legislação, mas só um pouquinho. Mas onde é que nós estamos? Nós já temos, se eu for interpelado, nós já temos magistrados, trabalhistas, guerrilheiros contra o empregador. Sempre. Não aplicam sequer o estudo da prescrição. Agora nós vamos ter a negativa de aplicar a legislação federal ordinária vigente. Mas aí isso é a dilapidação da democracia. É os poderes que têm a sua concertação, que têm as suas funções, que têm os seus pesos, os seus contrapesos. Aí um dos poderes assim, não, a minha função é julgar conforme a legislação vigente e eu não vou aplicar. Mas só eu faço uma pergunta. Quando é que eu chego para uma empresa de fora do Brasil, digo para ela investir aqui no Brasil com essa insegurança jurídica? Como é que ele vai empregar, vai fazer isso? Como é que ele vai fazer um investimento se ele não sabe se a lei vai ser aplicada? Como é que a gente consegue ter um desenvolvimento problemas, de uma forma dela? É que isso é mais grave que só a insegurança jurídica, a questão do empreendimento. Isso é um solapamento da democracia. Das instituições, é uma enfraquecimento.
E já há várias ações diretas, várias não, mas algumas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas, questionando que várias questões. O aspecto da o que é o caminho. E outros. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Mas eu acho que o importante, dentro da observação do Dr. Nestor, é que, e como o Eduardo disse, né, o telespectador que está nos assistindo, está nos ouvindo, o empresário, pequeno, médio ou grande, eu acho que a palavra de ordem, neste momento, no que tange a reforma trabalhista, é cautela. Cautela exatamente por isso. Vai haver uma interpretação ainda. Exatamente. Vão haver ações diretas. O Supremo vai se debruçar sobre o tema, os tribunais regionais do trabalho, até algumas matérias chegarem ao TST. Então, realmente tem que se ter muita cautela. Claro, eu não quero com isso trazer uma mácula generalizada, até porque a generalização é grosseira. E nem ser alarmista também. Isso é bom. Mas eu quero ser alarmista, no sentido de que me preocupa. Tu quer ser alarmista? Me preocupa que pessoas digam, eu não vou aplicar. Aí me preocupa. Aí me preocupa. Eu não vou fazer. Perfeito. Embora tenha, não faço. Perfeito. Bom, aí me preocupa. Aí realmente é para arrepiar o cabelo. O Írio. Preocupante. Eu concordo. Eu acho muito preocupante o que está acontecendo e a insegurança que todo empresário tem em contratar. Eu vejo que hoje a gente sofre demais com a legislação trabalhista vigente. Exatamente. Sofre, todo empresário sofre. E o que acontece é que eu já conversei com várias pessoas sobre isso e eu não vejo uma perspectiva de mudança de curto prazo, exatamente porque os juízes estão tentando interpretar ao seu modo a lei. O falou que eu acho isso realmente muito preocupante. Que fique claro, não teve nenhuma perda de direito para o trabalhador. Olha, essa reforma trabalhista é nada mais que uma flexibilização dos contratos entre empresa e trabalhadores. Os trabalhadores não perderam nenhum dos seus direitos. Então, as empresas precisam, e é importante que se tenha... A legislação é boa para o trabalhador? Muito boa. Ela continua sendo muito boa, mas é importante que a gente tenha um processo também bom para as empresas. Mas tem que haver existe uma inovação tecnológica, existe hoje a segurança jurídica. Os trabalhos mudaram, então as pessoas trabalham de casa e coisa, Esse é um ponto que a reforma inseriu, o artigo 62, inciso 3º, a figura do teletrabalho. O home office, que eles chamam, exatamente. Então, são coisas que tem que avançar. Tem que avançar, isso é um avanço. Negociado sobre legislação. 4-1 para a sociedade lá no STF. 4-1. Fux votou a favor do afastamento do entendimento do afastamento do Aécio Neves. Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul intensifica a fiscalização de hospitais, postos de saúde no estado. Entre as cidades já vistoriadas estão Caxias do Sul, Livramento, Canoas, São Leopoldo e Taquara. Foram verificados problemas em função da má gestão e principalmente de insuficiência de verbas, resultado em condições inadequadas para o trabalho dos médicos e de atendimento à população. CREMERS, estado de alerta pela saúde. Lembrando que as equipes de fiscalização do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul rodaram quase 960 mil quilômetros nos últimos 5 anos e, claro, em estradas precaríssimas, o equivalente a mais de 23 voltas na terra, tudo para garantir as melhores condições de atendimento e atuação nas áreas de medicina veterinária e zootecnia. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Te surpreende já esses 4-1, não? Tu acha que vai dar lógica aqui? Olha, é um placar nesse momento que não era previsto. Se imaginava mas quase... eu não estou entendendo, desculpe, eu não estou acompanhando. Se eu tiver, eu quero até levar um questionário. Fachin, o relator... ministro Fachin votou no sentido de que o Supremo Tribunal Federal pode tomar medidas para afastamento de parlamentares e que somente... O Senado deve se pronunciar, o Parlamento deve autorizar em caso de flagrante. Me parece, por alto. Os outros ministros são contra o Fachin. Não. E entendem. Não. Os votos estão sendo a favor. E entendem. Não. Mas olha, se o Fachin está dizendo que ele defende a prerrogativa dele de afastar o Aécio, como é que os outros 4 divergem dele? Não divergem? Não divergem. Então está 5-0. Todos acompanhando. O Alexandre Moraes dele foi o Alexandre Moraes. Contra. Só o Moraes. Só o Alexandre. Está 4-1, pá. Desculpa. 4-1. Desculpa. Eu não tinha entendido bem. Então quem votou com o Fachin? Quem votou? Fachin, Rosa Weber, Barroso, Rosa Weber e Fux. E Fux.
até agora. Só quem votou... Claro que Gilmar Mendes, já você sabe onde é que Gilmar vai Mendes vota com o Barroso. O Lamarck ficou surpreso. Gilmar Mendes vota com o PSDB também. Poderia ser mais apertado. Gilmar Mendes vota ver com o quem? resultado final. Né? Gilmar Mendes... Vota contra o Barroso. Votará contra o Barroso, Sempre. votará com o Alexandre Moraes. Sim. Lewandowski também, Toffoli também. Aí já é 4-4. 4-4. Aí terá Celso de Mello, que fez uma manifestação colateral ali, uma intervenção que acho que vai acompanhar vai ser a favor do Fachin. O Fachin. Final vai ser a favor. E aí tem a Marco Aurélio. Lúcio e o Marco Aurélio. Marco Aurélio acho que vota com Marco Aurélio acho que já votou. Por outras razões. Marco Aurélio já votou? Não. Marco Aurélio não votou. Não. Acho que não. Barroso. Fernando Gabeira é um dos homens mais dignos e coerentes desse país. Não adianta o Nestor Rain agredir. Denise é curso de Porto Alegre. Mas ela enlouqueceu. Mas ela pirou. Era o candidato Se eu dele, disse que eu acho que o Gabeira, eu gosto dele porque eu acho ele coerente, ele se afastou da política, não aguentou a política, a sujeira da política. Se eu gosto dele, como é que eu vou falar mal do cara que eu gosto? Mas eu falei... Li todos os livros dele. Isso é engraçado, né? Ele enlouqueceu. Eu não falo português. Eu falo javanês. Eu falo javanês. Não. Só falta tu dizer, eu até usei... Sunga de crochê. Mas eu vou Em homenagem a ele. Eu até usei Mas na sunga de crochê não cabe dólar na cueca. Qual é o mal que o Gabeira fez pro Brasil? Qual é o mal que o Gabeira fez no Brasil? Boa frase, hein, Paulo Sérgio? Como é que é, doutor? Na sunga de crochê. Na sunga não cabe dólar. Nem mas a espontaneidade dele é algo incrível. Ele falando na mesma hora, é o meu candidato. Mas é óbvio. Boa tarde, Paulo Sérgio. Pergunta ao Nestor Rain quem é a sacanagem. sumidade do Grêmio que decretou há 20 anos que o Grêmio não deve ser campeão brasileiro. Hã? O Júlio está perguntando. Como é que o Quem Grêmio... decretou no Grêmio há 20 anos que o Grêmio não pode ser campeão brasileiro? Eu não conheço esse decreto. Se ele puder me apresentar, eu... Eles gostam de provocar. Deve ser dos atos secretos. Deve ser atos secretos da presidência. Então... Milica para obedecer ordens e não para ter ideias. Vide as últimas. Aí tá Carlos Chagas. Nossa, mas que preconceituoso, que eu não gostei disso. Os militares são preparados e cumprem uma função. O Carlos Chagas disse aqui, Cabeças maravilhosas. meu pai era radialista na época da ditadura e tinha um soldado armado dentro da cabine de locução controlando o texto dito ao vivo. Isto era liberdade? Tu viste no outro planeta ou tu estás do lado dos milicos? Ele para mim aqui. Aí eu falei, que rádio é essa? Rádio Cachoeira, sou testemunho ocular dos fatos. E aí, Paulo Sérgio, reconheces a rádio? Reconheço a rádio, não o fato. Não o fato. Milico não conhecia. Esse soldado aí, tu não conhece soldado. Eu quero dizer para os telespectadores que estão mandando mensagens que eu sou filha orgulhosa de um militar e só posso agradecer a educação que eu tive. Morei em Vila Militar, cresci, aprendi muito da minha vida e utilizo na vida política esses conceitos como rigor com dinheiro público, a ética, a responsabilidade. Então só tenho elogios para os militares. E doutor, só emendar, desculpe, para não ser mal interpretado, né? Os militares não querem esse papel de dar golpe no Brasil. Não. Então, os militares são pessoas sérias, com boa formação. Formação. Mas tu acha que os advogados vão abrir mão? Tem um papel constitucional importante. Nós vivemos a ditadura do OAB no Brasil. Quem manda no Brasil são os advogados, só que eles querem abrir mão desse papel. E a tendência, sempre que um militar fala, viu? Sempre que um militar fala... O advogado não pode se sentir ameaçado. Como o general Mourão, sempre é modificar. Eu conhecia o quinto poder que é a imprensa. Esse sexto, que é os advogados, eu fui apresentado. Primeiro. O Paulo Sérgio afirmou uma coisa importante. É o primeiro. Os advogados não podem se sentir ameaçados, e é verdade. Não podem se sentir ameaçados. Porque na medida em que um advogado tem a defesa, como missão, a defesa do seu constituinte, da cidadania, ele não pode se sentir ameaçado. E para isso ele tem prerrogativas. Tá bom. Muito obrigado, Paulo Sérgio, pela tua afirmação. Como vamos ter democracia séria se não temos políticos sérios? Tem sim, tem muita. Olha, generalizar é um erro. Tem muita gente séria, assim como tem advogados bons, ruins, médicos bons, ruins, tem políticos também, que são pessoas sérias e políticos que não são sérios, em tudo. Lamentável, nossa política está completamente poluída, degradada. O telespectador
ditador está se manifestando. Que joia de convidados tens hoje, Paulo Sérgio? Parabéns, Regiane Mota. Deixa eu só colocar aqui uma pimenta nesse assunto dos políticos que não são sérios. Não vamos tão longe, nós tivemos aí um problema enorme com as próteses. Profissionais da saúde que usaram próteses de 5ª categoria em pessoas, ser humano, que coisa pior do que isso, a área da saúde. Então, em todas as áreas tem gente ruim e gente boa. Na educação enfiaram os determinados manuais na cabeça das crianças. Pois é, também, mas... Os senhores falam em ditadura. Vim do interior em 74, foi a melhor época da minha vida. Existia trabalho, segurança, saúde e educação. Tudo de bom. Bom, um amigo meu disse o seguinte, que a época da vida dele foi a época do Lula. Se formou na universidade em administração de empresas, arrumou seu primeiro emprego. Comprou um carro. Comprou um automóvel, se casou, foi a melhor época da vida dele. Agora, qual a interação entre uma coisa e outra é que é um pouquinho diferente, né? Agora, só um pouquinho, né? Quando se fala desse negócio dos políticos e tal, mas tem os eleitores, né? A responsabilidade está na mão deles. Que colocam. Ninguém chega por combustão espontânea. Mas eu acho que aqui cantaram a pedra nesse aqui. As instituições têm que mudar. Nós não podemos mais ter 35 partidos, né? Chega. É um horror. Não é democracia que se desgastado. E outra coisa, o sistema... desgastado, viciado. Isso não é hora para acontecer. Isso teria que ser feito uma reflexão. O Brasil tem que voltar para o sistema parlamentar. Sistema de presidente da República. Isso. É o sistema do desgaste. É o sistema da crise. Contigo, Nelson. Só crise. Seria resolvido com a mudança de primeiro-ministro. Com a mudança de primeiro-ministro. Essa sangria. Mas por exemplo, não basta apenas... O Collor foi afastado. Aí, depois, o Collor foi inocentado de todas as acusações que o levaram ao impeachment. A gente sabe que ele merecia por outra razão. Mas aquilo que o levou ao impeachment, ele foi inocentado. No Supremo. Aí, então, ele foi golpeado. Agora, a ministra Dilma e várias pessoas que concordam com ela politicamente falam de golpe. Agora, quando era no Collor, todo esse pessoal da Dilma votou contra o Collor. Agora, todo o pessoal do Collor votou contra a Dilma. E nenhum político, nenhum deputado, nenhum senador faz o aperfeiçoamento da legislação do impeachment que permite que uma pessoa vote sem fundamentar o voto. Uma pessoa vota para afastar o presidente da República e não tem que fundamentar por que afastou. Tu diz assim, afastei. Não, é só bobagem. Fala da família, então, quer dizer, do cachorro. Aí é o seguinte, aí quando acontecer com o lado partidário deles, eles vão chamar golpe e tal. Mas ninguém se importa de reformar, de reformatar a legislação referente a impeachment, que é absolutamente imperfeita, é forte, o impeachment já foi usado para cortar cabeças, enfim, ninguém trata dessa legislação ser atualizada para que ela tenha um pouco mais de O Renan Ribeiro, aqui de Santa Rosa, perguntando o que os empresários têm feito para modificar o país? Investir, dar emprego, trabalhar impostos. Então, mas isso foi feito a vida inteira. Não, sem dúvida. Hoje, o que é que eu acho que pode incluir as entidades empresariais aqui. Ele tem razão, eu acho que ele tem razão. Na verdade, assim, todos nós temos que fazer um pedacinho, né? Temos que fazer a nossa parte, porque muitas vezes o mal vence o bem porque o bem não se manifesta, né? O bem não se manifesta, o bem fica quieto. Não é que o empresário seja o bem e os outros sejam o mal, não é essa a comparação que eu estou fazendo. Eu acho que todas as pessoas de bem, independente de ser empresários, ou ser funcionário de uma empresa, ser funcionário público ou privado, ou político, todas as pessoas de bem têm que tentar fazer sua parte nesse momento. O que está acontecendo é que as pessoas deixam, né? Nós mesmos deixamos. Eu até comentei aqui no começo, né? Quando a gente vai votar, a gente não se preocupa com os deputados que coloca lá, só pensa no presidente, só pensa no governador ou no prefeito. A gente deixa as coisas acontecer e não se manifesta. Acho que as entidades empresariais e os empresários têm que se envolver na política, não na política partidária. Mas nos acontecimentos que estão acontecendo. Eu quero lhe aliviar dessa culpa. Não alivia. Eu quero lhe aliviar dessa culpa pelo seguinte. O senhor é empresário, o senhor cumpre uma função social relevante, o senhor trabalha, o senhor gera emprego, o senhor podia pegar o seu dinheiro que o senhor vai aplicar lá, levar esse dinheiro para fora do país legalmente, o senhor podia fazer outra coisa, o senhor não tem que se envolver, o senhor tem que votar conscientemente e tem que ter uma classe política que faça o seu trabalho.
Imagine se eu... Cumpra com a responsabilidade. Então tem esse sonho aí de pessoal, da democracia participativa. Eu não quero democracia participativa, eu não quero participar. Eu quero eleger um deputado competente, estadual, federal, um senador, e que ele trabalhe. Eu faço a minha parte, ele faz a parte dele. Eu não quero participar. Eu não quero ir em orçamento participativo, eu não vou. Para isso, não é minha função. Vai só escolher o teu candidato. Não é minha função. Discordando a minha função, eu acho que o empresário ele tem que participar. A minha função é ser politizado, é escolher bem quem vai me representar. Agora eu não tenho que participar. Eu não tenho tempo nem quero. Às vezes nós precisamos de alguns empresários que se metam na política. Acabou aquela era do empresário moitado. Empresários que ficavam dentro da sua empresa. Para isso, as entidades empresariais existem. Existe Farsul, Fecomércio, Fiergs, bem setorialmente, cada setor está representado, que vai influir nesse dia a dia de todos os dias. Eu quero dizer o seguinte, o que tu não pode exigir do cidadão que está ralando a bunda, trabalhando, que o sujeito, além de ter a sua jornada de trabalho normal, além de fazer as coisas, ainda tenha por obrigação e ficar ainda frustrado, dizer, eu estou faltando. Não está faltando com os seus deveres. Acho que o Eduardo está dizendo dos empresários se envolverem mais e se candidatarem. Sem serem representantes. Mas aí é outra coisa. Exatamente. Das empresas e vão trazer a sua experiência. O empresário já cumpre uma função social relevante, ele não tem obrigação. Mas o principal papel para o desenvolvimento de um país é a geração do emprego e o pagamento dos impostos. Isso o empresário faz de forma séria e correta. Então, ele tem dever de ser politizado, escolher bem o seu representante. Eu só quero dizer o seguinte, não é possível que todas as pessoas tenham que estar engajadas em intermináveis processos políticos para que o país ande. O país tem uma classe política. Vamos, um país democrático. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o nosso CREA-RS. CREA-RS em Foco. O Conselho atua em todo o estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo assim a segurança da sociedade nas obras e serviços da área tecnológica. Acione o Disque Segurança pelo número 0800 510 2563. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Não esquecendo que acreditar nos seus sonhos precisa ser uma prioridade. E é por isso que a Unicred tem 2 caminhos para você investir seus recursos. Sempre com os melhores rendimentos ou utilizar nossas linhas de crédito com taxas diferenciadas que só uma instituição financeira cooperativa como é a Unicred pode oferecer. Visite a Unicred da sua região e conheça os nossos serviços que são pensados para o seu futuro. E vamos agora ao quadro de saúde aqui no Pampa Debates, com uma médica da equipe, Dr. Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense, presidente da Bienal do Mercosul, o Dr. Gilberto Schwartzman, que vem nos apresentar no vídeo agora, a doutora Daniela Cornélio. Fale, doutora Daniela. Boa noite, eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan e hoje eu quero trazer uma ótima notícia. Agora em nosso meio já existe o One Day Diagnosis, um serviço de diagnóstico para doenças da mama em um dia. A linha do tempo do diagnóstico do câncer de mama geralmente é longa. Desde a percepção de um primeiro sintoma até o diagnóstico definitivo costuma levar em média de 4 até 6 semanas. Essa demora no diagnóstico gera uma ansiedade muito grande na paciente e também atrasa o início do tratamento, podendo inclusive impactar nas chances de cura dependendo do tumor. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan está implementando um serviço pioneiro, a exemplo do que já é feito em centros de excelência na Inglaterra, França e Canadá. Com essa abordagem, em um dia, nós já podemos fazer o diagnóstico, aconselhar a paciente e planejar o tratamento. Tudo com uma equipe multidisciplinar de médicos especializados em doenças da mama, incluindo o cirurgião, oncologista, radiologista e patologista. Oferecer excelência no tratamento e no diagnóstico é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Boa noite, doutora Daniela. Eu fico imaginando
O Nestor em Atlântida desfilando sunga de crochê. De shortinho de crochê, sunga de crochê. Entrando no elevado em Shangri-La para comprar o material. Lá. Só não é fio dental, porque a bunda é muito gorda. Imaginar tudo na vida, Nestor, mas tu fã do Gabeira. Eu acho o Gabeira um dos políticos mais coerentes do país. Ele é tão coerente que ele abandonou a política. Não aguentou a petezada, não aguentou a turma. Paulo Sérgio, pergunta os políticos na mesa onde estão as pessoas que podem mudar esse país. E a vereadora está aí, mas o que ela tem feito para o nosso município? Puxa, olha, Vanderlei de Cachoeirinha. eu lhe aconselho a entrar no site da Câmara e acompanhar um pouquinho do meu trabalho. Poderia dizer tanta coisa, como, por exemplo, eu fui uma das vereadoras que tirou do plano de educação de Porto Alegre a ideologia do gênero. O senhor sabia que Porto Alegre é uma das poucas capitais do Brasil que não tem esse raio dessa ideologia do gênero, que queriam que professores ensinassem ou passassem para as crianças decidirem se queriam ser menino ou menina. Eu também tenho a lei da pichação, sou autora de todos os projetos nessa área, que aumenta as penas, a responsabilidade, enfim, a obrigatoriedade de devolver um patrimônio cultural ou privado, tal qual como encontrou, por aí afora. Eu lhe aconselho a entrar no site da Câmara, no meu nome, e acompanhar os meus projetos. O PSDB deveria eleger o Alckmin ou Dória e colocar o Aécio de chefe de gabinete. O João de Campo Bom, ele dá um kikiki aqui. Mas podia ser o secretário, o ministro está fazendo aí. O Aécio. O Aécio? O chefe de gabinete do diretor da Papuda. Ele não disse aonde. É tu que está dizendo. Pô, pode voltar o Zé Dirceu também para esse cara. Por que não? Paulo Sérgio, a natureza... Tá no KKK, né? Então vamos no KKK também. Paulo Sérgio, a natureza não de salto, tudo é gradativo. Antigamente era proibido qualquer deputado. E hoje, não entendi, o Fred Capão ficou muito truncada a mensagem. Muito truncada a mensagem, não dá para entender. Manda de novo aí, Fred, esclarece. Paulo Sérgio, faz 2 semanas que vocês falaram que ainda bem que aqui no Rio Grande do Sul não tem problemas com os políticos. E agora com esses deputados, com 31 assessores, a corrupção é generalizada. Só tem um jeito, generais neles, Érico de 2 irmãos. Opinião, né? Sim. Acho que aquela matéria, ele se refere a uma matéria do Socella, com 31 de cargos, né? E o Marlon Santos também. Eu não me informei muito da matéria, estava naquela manifestação lá da prefeitura. Aliás, desde segunda-feira eu tenho me envolvido com as manifestações dos servidores pelo projeto do Executivo de mudança do plano de carreira. Então, a cidade inteira está parada nessa questão. Mas, pelo que eu vi, são assessores de bancada que estariam no gabinete, algo assim. Ele deve estar se referindo a isso. Leonardo Amac, olha aqui, tenho 67 anos, passei pelo regime militar. Eu era trabalhador, nunca fui ativista e jamais tive qualquer problema, e muito menos minha liberdade foi cerceada. Como também nunca tive receio em sair das festas, bailes em qualquer madrugada. Hoje tenho, sim, um enorme desejo do retorno do regime militar. Estou enclausurado na minha própria casa. Parabéns pelo programa de alto nível, Enio Couto de Guaíba. A opinião do Enio, como respeitável a opinião do Enio, mas eu discordo frontalmente porque penso, e falei no início e vou repetir, penso que muitos aspectos ruins que estamos vivendo hoje e que decorrem da Constituição Federal de 88, que foi uma Constituição que deu muitos direitos, poucos deveres, e que está equivocada em alguns dos seus dispositivos, e isso aconteceu em razão de uma dívida que a sociedade brasileira tinha com o rompimento constitucional de 64, que se retratou nestes dispositivos constitucionais. Então, cada vez que a gente tem um rompimento constitucional, a gente anda para trás 40, 50 anos e depois demora esse tempo todo para recuperar. É ruim, não é essa a alternativa. Só para contrapor a ele, é o seguinte, e o Paulo Sérgio esteve lá, Cuba também é seguro. À noite tu pode sair. Lá tem saúde, tem saúde. A Coreia do Norte também é super segura. Eu sei o que o seu Enio está falando. Eu vou lhe dizer. Nenhuma noite. No ano que vem, nas eleições, o senhor pense bem quem vai votar, porque eu também estou desiludida com os políticos, com o Senado, com os deputados federais, porque o clamor da população é por segurança. E nenhum governante
e não é este. Todos os governantes prometem prioridade de segurança só em discurso de campanha. Chega na hora H, ninguém faz nada. Nós temos lá um Código Penal arcaico, com mais de 70 anos, com penas leves para crimes violentos. Isso também deveria ser mudado. Tem aqui vários advogados. Nós estamos vivendo gradeados, com alarmes, com seguranças, com carros blindados. Quem não tem dinheiro para fazer isso, fica o quê? A mercê da bandidagem, que está cada vez mais armado, com fuzis, com metralhadoras. Então, essa é a verdade. Nós precisamos modificar isso. A vereadora Mônica vai achar, a Mônica é uma amiga querida, que além de admirar, respeito, mas eu vou só discordar de um ponto. Do Código Penal. Eu sabia que você ia falar isso. Não, mas eu não vou na linha garantista. Eu acho que o Código Penal brasileiro e as leis brasileiras são duras e vem sofrendo um processo de endurecimento nos últimos anos absurdo. Nós vamos chegar ao ponto em que todo crime vai ser hediondo daqui a 5, 6 anos. Então é a aplicação que tu te refere. Isso, eu acho o seguinte, o grande problema que nós temos é a questão da lei de execuções penais que diz respeito à progressão do regime e o outro ponto, que aí é a discussão que nós temos que fazer, que tamanho de Estado nós queremos, que função de Estado nós queremos. O Estado não consegue ter um sistema prisional, de que adianta eu aprisionar um sujeito que foi pego com uma pequena quantidade de droga e colocar numa universidade do crime? Não adianta. Então, nós temos que rediscutir o sistema prisional. A legislação que está aí, Mônica, com todo o respeito à tua opinião, mas a legislação penal que está aí, ela pune bem. A impunidade se dá por outras razões. Pela lei de execuções penais, por falta de presídios. Eu vi uma cena esse final de semana que circulou no WhatsApp. Da delegacia aqui de Canoas. Da delegacia, eu também vi. Né, que um policial civil entrou mostrando. Aquilo é o caos total. Eram 40 presos no pátio da delegacia, caminhando amarrados, algemados. É degradante. Vocês são advogados, então tu quer me dizer que o Código Penal tem penas severas, elas são corretas, tá? Mas o que acontece? Nós estamos aqui, eu não sou jornalista, tá? Ora, nós assistimos as pessoas irem à delegacia, não serem conduzidas a presídio. Muito bem, a gente sabe que o sistema prisional ele não existe, né? É uma piada, porque não tem mais lugar. Qual é a solução, na prática, para essa população, que nem eu, que está morrendo, a gente morre de medo de um filho sair de casa, tu não sabe se vai voltar, tu não tem mais hora, não tem mais dia. Qual é a solução de forma prática? Não está na mão dos legisladores também? Me parece que não. Me parece que hoje está na mão do Executivo. E nós rediscutirmos o tamanho do Estado. Redução do tamanho do Estado, exatamente. Quais são as funções primordiais do Estado? Polícia mais segurança, saúde e educação. No momento, por que o Estado ele tem que ter? Zoológico. O que ele tem que ter? Gráfica. Na minha opinião, isso é outra coisa. Saúde, segurança e educação é básico. Concordo. Eu acho que até a educação pode ser terceirizada. Até terceirizada, pode ser. Pode ser até terceirizada. Se não pegar os dois vetores, vamos pegar o vetor do legislador e vamos pegar o vetor do executivo. Por exemplo, descriminalização das drogas. Eu tenho imensa dúvida se deve ou não se Mas quero dizer o seguinte, essa batalha nós perdemos. Essa batalha nós perdemos. O tráfico cada vez mais atuante, nós perdemos essa batalha. Então, vem cá, vamos nos dedicar, então, aos crimes que assolam as zonas mais pobres de Porto Alegre. Estupro, homicídio. Eu não quero pena de morte, mas um sujeito matou uma criança, tem que pegar 30 anos de cadeia só. Não precisa 35, não precisa dizer que é 8. Pega 30, é 30. Vai cumprir 30. E tem que ter cadeia. Tá, mas e aí? Vamos ao ponto final. Com Gimo, FCDL, que comércio. Já? Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Começar com a Mônica Leal. As mulheres sempre em primeiro lugar. Que bom. Eu quero fazer um apelo aqui, promover uma reflexão aos adultos, aos pais, aos tios, aos avós, enfim, no Dia da Criança. Amanhã é o Dia da Criança.
que todos nós, que a gente impulsione, incentive as nossas crianças a viverem as suas infâncias, que não pulem etapas, que incentive a criatividade, a curiosidade, que as crianças não trabalhem. Uma criança, para ser um adulto feliz, equilibrado, ela precisa viver na sua plenitude a infância. É esse o apelo que eu quero fazer na véspera do Dia das Crianças. Pastor Reis, eu quero ajudar as pessoas com algo muito pessoal, mas não comprem produtos Electrolux. Vocês não vão ter garantia do produto. A fábrica não consegue mais atender a demanda de pessoas que precisam de peças de reposição. Então as pessoas não comprem esse produto porque as pessoas não vão conseguir acessar a garantia do produto. Então eu quero ajudar a pessoa. Não comprem porque vocês não vão conseguir reposição das peças desse produto. Eu sei que é muito antipático isso dizer, mas está dito. Paciência. Muito bom. Paciência. Doutor Írio Piva, parabéns de novo pelo nosso elevato no litoral. Muito obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, a oportunidade aqui. Depois, queria dizer para o Nestor que se você comprar na Elevato, nós não vendemos Electrolux, todos os produtos vendidos pela Elevato são garantidos, tá aí, independente da garantia da fábrica. Então, é para lá que eu vou. Eu também, só vou comprar na Elevato. Isso eu posso te garantir o seguinte, e o telespectador que está nos assistindo pode conferir quem são nossos clientes, todos os produtos vendidos pela Elevato são garantidos, independente da garantia do fornecedor. Então, com certeza, esse seria um problema que tu não teria comprando na Elevato. E agradecer e desejar um bom feriado para todo mundo aí que está nos assistindo. Doutor Leonardo Lamac, seu ponto final. Presidente da FEBRAC, assume quando? 1º de janeiro de 2018, vamos fazer um evento festivo de posse dia 7 de dezembro, lá no Parque Assis Brasil. Assume dia 1º de janeiro e a festa é dia 7. É uma posse festiva, dia 7. Não, mas dia 1º tem festa também. O modelo desse foi Inter, né? Bom, se vocês quiserem fazer uma festa em janeiro... Faremos no bom. Mas quero parabenizar a Mônica pelo trabalho e pela manifestação que ela fez agora em relação às crianças. Acho que isso é um grande ponto que o Brasil tem que olhar para as suas crianças. E dizer, Paulo Sérgio, da minha alegria de estar aqui, agradecer à Pampa por todo o apoio que tem dado ao agronegócio e dizer que temos um grande desafio nesses 2 anos adiante aí na FEBRAC, mas com uma diretoria, um timaço, que eu estou chamando um timaço de diretoria, que vão certamente auxiliar demais a minha função, que é apenas de representar a instituição e a responsabilidade de suceder José Paulo Cairoli, atual vice-governador do Estado, José Roberto Pires Weber, presidente da Associação Brasileira de Angus, que foi presidente da FEBRAC, a Elizabeth Cirne Lima, e dar continuidade a esse brilhante trabalho do Eduardo Finco. Então, muito obrigado pela Pampa, porque o Rio Grande é feito de Pampa, né, Paulo Sérgio? É verdade. Pô, tu pegou bem. Eduardo Fernandes, seu ponto final. Paulo Sérgio, agradecer o convite aqui, é sempre uma honra estar aqui, ainda mais com uma bancada qualificada, a gente falou aqui, já passou o tempo, passou rápido, quer dizer que foi muito bom o debate. Só deixar um ponto aqui, no dia 19 a 21 de outubro, nós estamos fazendo o fórum, o Meeting Internacional do LEAD no Paraguai. E aí, para um modelo que o Brasil possa ter, o Paraguai são apenas 4 impostos que são cobrados do cidadão e do empresário. Então, que a gente possa rediscutir o nosso modelo tributário, nosso modelo burocrático que tem hoje para as empresas e para o cidadão. E por isso que muitas empresas hoje estão indo para o Paraguai. Então, a gente não quer sair aqui do Brasil, então que se espelhe e que se faça um debate para melhorar o modelo tributário e facilite para que se possa desenvolver o país, que se possa gerar empregos e possa gerar renda e desenvolvimento. Olha aqui, ó. Tem que ter muito cuidado, que o Renan Calheiros vai dar uma palestra sobre o sistema tributário do Paraguai. Paulo Sérgio, aconselho a não incentivar que as Forças Armadas assumam o comando do Brasil. Com a volta à ditadura, teu programa, por certo, seria o primeiro que deixaria de existir. Vamos mandar um abraço ao Coronel Mendes, que está nos assistindo e adorando o programa. Eu sei, mandou uma mensagem. Ari Pargengler, de aniversário hoje, desembargadora Lúcia, de Fátima Cerveira, de aniversário, desembargador Wellington Pacheco Barros, a juíza Noêmia Saltz está de aniversário também, Pafiadache, Nelson Pafiadache, aniversário.
a Renata Riff Moreira, o Cado Bótega também, publicitário, Maria da Graça Excelente, da mesma forma, a Cláudia Bink, o nosso coronel Ney Leite Xavier, e o Silvio Sidenberg, de aniversário hoje. O Stilac Xavier, amigo a Bebel Sebe, esposa do Calil Sebe, a Denise Fracaro, de aniversário, Marcos Killing, tanta gente boa de aniversário aqui. Deixa eu ler mais um e-mail aqui, que eu achei interessante, entre tantos que chegaram. Oi, bancada, sou Deni Ladi Homem, de Santa Cruz do Sul. Responda-me, por que o que serviu para o Delcídio Amaral não serve para o Aécio Neves? Outra coisa, por que o MBL, depois do fiasco de apoiar políticos corruptos, agora passou a atacar a arte? Me esclareçam. Quem? O MBL. Passou? O MBL. O MBL. Tu és do MBL? Não. Não? Não. Mas tem uma cara de MBL. O MBL tem cara? Essa é boa. Não, ainda bem que tu não é do MBL. Eu acho que todo radicalismo, tanto de direita quanto de esquerda, ele é ruim. Eu acho que o MBL ele cumpre um papel importante, mas tem algumas situações que ele passa da sua função. E para mim não é a minha linha de... A interpretação dessa telespectadora da opinião sobre Fernando Gabeira mostra o nível dos eleitores. Quando ouvem programa de política, entende tudo errado e votam errado. Defendendo o doutor Nestor. Está te defendendo aqui, né? Esse aspecto folclórico, quem leu, o Fernando Gabeira é um sujeito coerente, se afastou de todas as falcatruas. Ele diz que a lógica da política é uma cooptação invencível para o político. Não há como participar do processo sem ser vencido pelo sistema. Não tem como. Evandro Ricardo é impossível. Dando uma nos gremistas aqui apostos. Boa tarde. Hoje mudou o hino do Grêmio para Até de Catamarã nós iremos. Sabes que quem está falando aí? O Evandro Ricardo. Direto da Série B? Quando eu estava no esgoto do futebol, eu me retirei o silêncio obsequioso. Por que não se fala sobre o movimento Sul em meu país? Ouvides, Martini. Tu que é Gaudério, tio? Não, eu acho as tradições do Rio Grande lindo, acho os valores do Rio Grande lindo, mas acho que nós, se pensarmos hoje em separatismo, nós vamos piorar a nossa situação. Imagina. Eu sou contra o separatismo aqui, contra o separatismo na Catalunha. Imagina ter exército, acho que essas desagregações de países são um desastre sob todos os aspectos e não devem prosperar. Escolher o Alckmin de candidato é como querer mudar alguma coisa deixando os mesmos personagens. Uma bela interpretação aqui do Beto, hein? Mas eu não penso assim. Eu conheci o Alckmin, acho ele uma pessoa capaz, equilibrada, séria. Não penso dessa forma. Nasci em São Gabriel, tive minha infância e adolescência, prestei serviço no Comando Militar em 72, nunca tive problemas. Pois, quando civil, até para a zona eu ia sem problemas. Melhor período da minha vida, Nogueira de São Leopoldo. Sim, mas Falta período que é bom. Esse período não tem problema, mesmo na zona. A política é uma zona que não é militar, né? Política é o reflexo da sociedade. Cadê os valores? Famílias confundem o papel dela com o papel da escola. Tem que reformar a previdência dos políticos, a começar por aí. Alexandre Porto, de Sapucaia do Sul. Muito bem, é verdade. A família educa e a escola ensina, só que as coisas estão muito confusas. Aí está havendo uma terceirização excessiva. Agora, tem uma coisa que não é confusa, parece o telespectador do ouvido, essa bobagem, para que isso e tal? Sem liberdade, meu velho, acabou, esquece. Me digam quais as obras sem liberdade. Me digam quais as obras de vultos realizadas para o povo que foi feito pelo governo civil sem desvios. Você sabia que o maior centro de pneumologia foi feito no tempo dos militares? O pavilhão Pereira Filho da Santa Casa? É verdade. Pois sou transplantado e foi lá mesmo. Vi Nestor Raim bem jovem. Abraço a ele, Luciano. Um abraço, Luciano. Não, o Nestor Raim bem jovem há 5, 6 anos atrás. As realizações do governo militar em obras de envergadura que mudaram a face do país,
não estão em discussão. Acho que realmente foram feitas muitas coisas importantes para o país e que merecem o nosso aplauso. O que nós estamos discutindo é uma questão um pouco mais conjuntural. Se vale a pena para ter isso, ter um atentado às nossas liberdades civis. E os governos militares erraram também muito no que tange a obras. Por exemplo, o sistema de ferrovias do Brasil terminou nos governos militares. E já começou antes, no tempo da Transamazônica. Claro. Houve também. Mas isso aí... O que nós estamos discutindo é a questão da liberdade. A liberdade foi pela janela, acabou. E é bom que fique claro que os militares, eles não querem intervenção nenhuma. Exato, é isso que querem colocar um papel. Coloca um rótulo neles a força, que eles querem golpear, não é isso. Não existe a menor possibilidade. A qualquer fala de militar, já trocam, já interpretam de uma maneira e o Obrigado, Emílio Pivo, obrigado. Parabéns de novo pela nossa loja lá em Xinglã, será muito bem-vinda. Nestor Rain. Obrigado pelo convite, agradeço muito. Eu sou surpreendente. Eu sou surpreendente. Essa eu não esperava de ti. Eu sou surpreendente. Não, essa sim. Pô, Nestor e Gabeira, tudo a mesma coisa. Tu queria que eu gostasse do Calheiros. Bom, é isso? Queria que eu gostasse do Maia, do Temer. Obrigado. Do Lula. Dona Mônica Leal, Leonardo Lamac. Sérgio, obrigado. Dia 7 de dezembro, então, festa. 7 de dezembro, festa em Esteio. Esteio, na Expo Inter. Parque Assis Brasil. Sempre é Eduardo Fernandes. Paulo Sérgio, obrigado novamente pelo convite. Eu te perguntei como é que tu viste a queda nas pesquisas do Bolsonaro, do Dória? Não, eu vi de outra forma. Foi a melhor, nessa época, foi a melhor... melhor resultado que um prefeito atingiu durante 9 meses de campanha. Então, teve uma queda normal, mas continua sendo o melhor resultado de uma gestão de prefeitura de São Paulo. Sim, considerando os primeiros Considerando meses, todos os prefeitos que foram considerados os 9 primeiros meses, foi a melhor índice de satisfação. E o que tu achas da Vera Armando de cônsul do Internacional? A Vera Armando distingue o Internacional com a elegância dela, com a forma sempre com a competência respeitosa dela. Que se dirige a nós gremistas e nós a ela. Então, ela está em muito boas mãos esse consulado colorado. Agora, esse troço de consuleza não dá, né? Consuleza é mulher do cônsul. Ela é cônsul, ela não se convence. Ela personifica o cargo maior. É verdade. Muito obrigado pela sua atenção. Fique agora com as principais notícias do dia da sua região, com os apresentadores locais do nosso Jornal da Pampa. Nós amanhã falaremos diretamente de Nova Petrópolis, com o encontro de presidentes e diretores de cooperativas do Rio Grande do Sul. Por lá estará também o governador José Ivo Sartori. E sexta-feira estaremos novamente aqui no estúdio com o nosso Pampa Debates. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.